Tudo começa no reino de Genosa, na fronteira do reino, na baronia Balon, nessa terra chamada as Terras Pobres. Graças às ações do novo senhor, muitas e grandes mudanças vão rolar. O senhor desse lugar, o varão Raise Balon, de 16 anos, estava acompanhado de duas beldades e se perguntava como, só de sair por aí e ser elogiado pela galera por seu próprio interesse, ele tinha virado repentinamente um herói. Mas tudo isso começou um tempo atrás, quando só havia arruaceiros brigando por todo lado. Havia decadência, drogas, prostituição e roubos. Isso era o pão de cada dia. Além disso, bestas demoníacas do bosque aterrorizavam a população, que não conseguia se defender por causa da falta de segurança. A galera chamava esse lugar de o Inferno de Balon. Naquele momento, Raise soltou um grito, dizendo que não aguentava mais. Para ele, aquilo era só uma terra deserta, cheia de pragas, e ele nem conseguia achar uma colheita decente. Ele se perguntava o que tinha na sopa dele, uma simples erva. Ele tinha nascido em uma família nobre e nunca tinha experimentado um luxo na vida. Pensava que não deveria ser assim, já que os nobres viviam na elegância, com toda a grana, em mansões lindas, comendo filé todo dia, fazendo festas e admirando o céu à noite. Ele adoraria viver esse tipo de vida, com luxo e riquezas. No entanto, o povo vinha primeiro, porque a cidade estava em perigo. Todos, exceto os doentes, os infiéis e a escória, tinham ido embora. Quem restava ali era um Zé Ninguém, exceto ele. O cara que deveria liderar aquele lugar era um alcoólatra, igual aos pais dele, que acabou morrendo afogado na bebida. E como se isso não fosse o bastante, a carta que chegou ontem dizia que Raise Balon tinha sido nomeado novo senhor do território de Balon. Ele ainda não acreditava que teria virado senhor tão rápido. Seus ancestrais podiam usar magia ofensiva, por isso nunca foram atacados, mas ele não tinha nada, além de magia curativa. Os nobres podiam usar magia de ataque e recuperação, e com esse passo que ele estava dando, seria morto por um punhado de selvagens, só por diversão. Ele se perguntava o que deveria fazer e maldizia sua sorte, porque não conseguia pensar em nada. De repente, a porta se abriu com tudo e apareceu um homem perguntando se ele era o novo senhor do território. Esse homem, cansado de ser esmagado pela tirania dos nobres, proclamou que aquela terra agora era dele. Na frente de Raise, estava um grupo de aldeões, todos machucados e doentes, dispostos a acabar com ele. Um deles disse que os nobres tinham magia ofensiva, e que, não importa o quão excessivos fossem, não tinham mais escolha a não ser fugir. Mas agora, o novo senhorzinho não podia usar magia. Raise entrou em pânico ao saber que tinham descoberto isso. Ele achou que a situação era ruim e que, realmente, iriam matá-lo. Se perguntava se eles o perdoariam se ele se ajoelhasse e lambesse os pés deles. Pensava tudo isso sem nem fazer uma careta no rosto. Um dos aldeões se aproximou e disse que ele parecia calmo, apesar da situação, e respeitava sua coragem. Por dentro, ele começou a duvidar se a informação de que Raise não podia usar magia era mentira. Mas, na verdade, o que ele pensava estava errado. Raise estava em pânico, e seus músculos faciais nem funcionavam quando estava em público, porque ele era muito medroso. Um dos aldeões ficou tão bravo que reclamou dele, dizendo que estava tentando se fazer de durão naquele momento. Ele o acusou de ser culpado por ter perdido o braço por causa dos nobres, e que antes era jardineiro, mas cortaram seu braço por diversão. Nesse momento, o cara tentou atacar Raise com o outro braço, e Raise, em pânico, usou sua magia curativa, pois não tinha outra escolha. Quando ele fez isso, todos foram cobertos pela magia e, de repente, o braço que faltava começou a se regenerar. Todos ficaram surpresos ao ver o braço de volta, e Raise pensou que tinha feito uma grande cagada, porque acabou usando magia curativa no inimigo. Ele se achou um idiota, mas o homem agarrou a perna de Raise, que estava em pânico, sem mostrar nada no rosto. Ele estava chorando e agradecendo de joelhos. Os outros aldeões estavam impressionados, porque um nobre usou magia curativa em um plebeu. Um deles comentou que nunca tinha ouvido falar de membros regenerados por magia curativa e achava aquilo incrível. Raise pensou que já tinha curado alguns arranhões antes, mas talvez isso pudesse ser útil, então disse ao homem que estava de joelhos que estava tudo bem, e que, claro, ele poderia curá-lo, já que ele era o senhor deles. Depois de olhar para os outros, percebeu que era uma fila de pessoas machucadas e doentes, então decidiu curar todo mundo. Num instante, conseguiu curar todo mundo, e todos ficaram impressionados e agradecidos. Raise percebeu que isso poderia ser o começo de algo novo para ele. A cidade estava cheia de gente doente e machucada, o que era perfeito, porque,
se ele curasse todos, eles se tornariam seus aliados. Mesmo que ele não pudesse controlá-los pela força, e mesmo que não conseguisse lutar com sua magia curativa, ele definitivamente faria a galera segui-lo, e assim ficaria vivo. Ele ficou feliz com seu plano e, depois de tudo isso, comeria um filé até morrer. Ele se colocaria do lado bom da população, por interesse próprio. Esse seria o nascimento do Senhor das Terras Pobres. Alguns dias depois, de uma colina, uma monja se perguntava se aquele era o lugar onde estava o novo senhor, que usava magia sem reservas com os plebeus. Era muito estranho para uma nobre usar magia curativa em pessoas comuns, então ela precisava descobrir o que estava acontecendo. Na fronteira do reino de Genosa, no território de Balon, as pessoas diziam que aquele era o pior território do mundo, onde os doentes e machucados não tinham lugar. Mas tudo estava prestes a mudar. Naquele momento, Raiz estava usando sua magia com os últimos cidadãos doentes. Sua habilidade curativa incomparável e seu coração caridoso fizeram com que todos ficassem muito felizes por serem curados e agradecessem ao varão. Ele lhes dizia que aquilo não era nada comparado ao bem-estar de sua gente, mas, na verdade, estava se protegendo, pensando que, se desse bem com eles, garantiria sua segurança e mão de obra. Raiz estava curtindo poder andar pela cidade como uma pessoa normal. Naquele momento, um de seus vassalos o chamou. Todos estavam trabalhando, e ele informou que estavam prestes a terminar as vias fluviais. Antes que dissesse mais, Raiz usou sua magia nele, com um feitiço de rime de fadiga, que tinha efeitos de recuperação e aumento de energia. Ele agradeceu e disse que, graças a isso, poderia voltar a trabalhar. Raiz ficou um pouco surpreso, porque não sabia que sua magia também tinha esse efeito nas pessoas. Ele pôde sentir que seu vassalo estava mais musculoso após aplicar o feitiço. Raiz pensou que, de qualquer forma, em poucos dias de trabalho, em vez de meses, ele estaria vivendo uma vida de luxos. Uma pessoa se aproximou por trás e perguntou se ele era o varão Raiz Balon. Ao se virar, Raiz viu que quem lhe falava era uma monja muito bonita. Ele a observou de cima a baixo e perguntou quem ela era, enquanto pensava que os peitos eram enormes. A monja pediu desculpas, se inclinou e disse que seu nome era Alicia, e se perguntava se ele poderia responder uma das suas perguntas. Raiz, sorrindo, disse que sim, desde que fosse algo que ele pudesse responder. Ela agradeceu, e de repente, ela se aproximou, deixando-o surpreso. Ela explicou que o sofismo, a religião atual do Império Genosa, considerava a magia uma habilidade dos nobres, concedida por Deus. Portanto, era impensável usá-la em benefício de simples plebeus. Raiz se lembrou que, como não havia igrejas no território, havia esquecido disso. Alice então lhe disse que, ainda assim, ele usava seus poderes mágicos em favor desses plebeus. Isso deixou Raiz confuso, que pensou que havia feito merda e seria condenado por isso. De repente, ela lhe disse que isso era digno de admiração, deixando Raiz ainda mais surpreso. Ela explicou que o sofismo era uma religião falsa criada há muito tempo pela realeza e pela aristocracia, com o objetivo de parecerem especiais. Mas eles, os Jeans, eram diferentes, pois reconheciam a magia como o poder para salvar e guiar os plebeus. Raiz, ao ouvir isso, pensou que isso seria simplesmente ser pagão. Ele percebeu que suas ações sempre estariam enraizadas pela religião e, não importando como olhasse para isso, ele era um objeto de opressão. De repente, Alice agarrou Raiz e disse que, em outras palavras, ele era a viva encarnação de suas crenças, e pediu que ele se convertesse ao demiurgismo. Raiz estava confuso e pensou que, já que usava sua magia para se dar bem com os plebeus, era exatamente o que eles queriam. Não podia deixar que isso acontecesse e tinha que rejeitar de alguma forma. Honestamente, ele não queria lidar com os danos colaterais da repressão. Raiz disse que parecia haver um mal-entendido. Sem ouvi-lo, ela levantou a voz e anunciou que poderiam ficar tranquilos e já poderiam sair, já que, afinal, havia muitos crentes no território, cerca de 100. Raiz, ao ouvir esse número, entrou em pânico e, com uma cara séria, disse que estava impressionado com a doutrina meurgista e pediu que a aceitasse na posição mais baixa. Isso surpreendeu a freira, que começou a saltar de alegria. Ela disse a Raiz que ele havia tomado uma boa decisão e que até lhe daria um posto no topo da pirâmide. Enquanto Raiz segurava suas mãos, pensava que seria muito assustador recusar, já que poderia causar uma revolta ou algo do tipo, por mais que quisesse mantê-los isolados. Se pudesse, faria isso. De repente, teve uma ideia e disse que havia uma casa velha, especial para reuniões, no final da vila, que poderia ser usada como igreja. Isso impactou Alicia, que, com lágrimas nos olhos, disse a Raiz que ele era uma pessoa muito gentil. Ela, de repente,
se ajoelhou, surpresa com tanta generosidade para com as pessoas tratadas como lixo pelos nobres, e ele era o Messias de Demiurge, o escolhido. Ela lhe pediu, por favor, que permitisse que ela, Alicia, oferecesse orações por ele pelo resto da vida. Isso deixou Rai um pouco nervoso, mas disse que tudo bem, enquanto pensava que havia conseguido o isolamento e que tudo estava sob controle. Não parecia que outro nobre iria lá, e ele não acreditava que eles percebessem que estava abrigando um monte de pagãos. De repente, Alicia se levantou, toda feliz, e começou a dizer aos outros para saírem e saudarem seu Messias. Rai se surpreendeu ao ver um monte de pessoas encapuzadas saindo dos arbustos e árvores. Todos se reuniram e se curvaram diante dele, chamando-a de bispa. Rai começou a suar frio ao ver que ela era líder do demiurgismo. Ela se aproximou dele e disse que eles estariam sob sua proteção, referindo-se a ele como seu Messias. Algum tempo depois, o território já tomava outro rumo, e Rai sentiu que a população havia crescido. Ele estava nervoso ao ver Alicia falando dele em cima de um palco, diante de uma multidão. Ela dizia que Rai usava sua magia em prol deles, os plebeus, e era considerado um verdadeiro nobre, enquanto os outros, fora Rai, tanto a nobreza quanto a realeza, eram pedaços de lixo deploráveis. Rai estava impactado ao ver as pessoas celebrando suas palavras e se perguntava desesperado o que Alicia estava fazendo. E, não importando quanto essa religião fosse popular entre os plebeus, os números não paravam de crescer, e ele já pensava que eram mais de 3.000 pessoas. Até mesmo aquela casa de reuniões afastada da vila, colocando de outra forma, ele se perguntava quando aquilo havia se tornado uma igreja, e, se tivessem tempo para isso, seria melhor investi-lo em cultivar a terra. Embora, de certo modo, isso tivesse seu lado bom, já que acreditavam que ele era o Messias. Então, isso significaria que ele poderia usar isso a seu favor, e isso poderia ser vantajoso, pois teria as pessoas a seu lado. Enquanto ele estava nas nuvens, foi interrompido. Ao virar, percebeu que era o Afrodite, que estava usando um dos símbolos sagrados do demiurgismo. Ao vê-lo, ele disse que Rai havia se tornado mais forte, enquanto pensava que parecia até demais, ao ponto de dar nojo. O Afrodite disse que tudo era graças aos feitiços de recuperação que removiam a fadiga de Rai, e por causa disso, ele pôde forçar seu corpo ao máximo. Além disso, seus músculos se recuperavam rapidamente. Mudando de assunto, ele lhe informou que havia um problema e pediu que o acompanhasse até as margens do caminho. Ele explicou que um grande grupo de homens bestas estava ocupando ilegalmente uma parte da floresta. O Afrodite disse que vários deles pertenciam ao país dos homens bestas, que seu país destruiu há alguns anos. Rai disse que achava que todos os cativos haviam terminado como escravos, e o que ele queria dizer era que eles eram um grupo de fugitivos criminosos. Rai estava assustado, pois não queria se envolver com eles, mas o que realmente o assustava era o que poderia acontecer se os ignorasse. Ao chegar ao local, um dos subordinados disse que não havia nenhum movimento até aquele momento, e era como se estivessem observando seus movimentos de dentro da floresta. Havia uma multidão de homens e mulheres bestas. Rai podia sentir um grande desejo de sangue vindo deles. O Afrodite disse que não achava que todos fossem lutadores, e, como a maioria parecia ser mulheres, crianças e idosos, perguntou a Rai se eles deveriam expulsá-los. Rai, com um sorriso, disse que eram parecidos com o que eles eram antes, e que deveriam tentar conversar com eles primeiro. Todos estavam felizes com suas palavras, enquanto ele pensava que combater contra os homens bestas, que tinham habilidades físicas superiores às deles, seria uma grande furada. Entre todos, deveria haver algum ferido ou doente, e se usasse sua magia curativa, eles ficariam agradecidos. Ele sentia um medo imenso de quão inteligente ele era, enquanto ria por dentro. Rai levantou a voz, se apresentando como o senhor do território Balon, e exigiu falar com o representante da tribo. De repente, uma flecha caiu aos pés de Rai, deixando-o muito assustado. Nesse momento, todos os seus súditos se puseram à frente para protegê-lo, muito irritados. Uma garota com orelhas de lobo e um arco em mãos disse que ele se calasse. O humano, Rai, ao observá-la de cima a baixo, se perguntou se ela era líder deles, enquanto pensava que ela era muito gata. A garota, com um olhar afiado, disse que ele dizia que queria conversar, mas estava só esperando uma oportunidade para enganá-los. Ele disse que não se rebaixaria a esse tipo de atitude e que só queria ajudar quem estivesse ferido, enquanto pensava que as pessoas atrás dela o assustavam, e só estava ajudando para que assim eles lhe devessem um favor. Enquanto ela tensionava o arco, ela lhe disse que ele estava mentindo completamente, já que a nobreza daquele país nunca ajudaria um homem besta. Depois dessas palavras,
ela disparou a flecha, e Raai, ao ver isso, ficou muito assustado. Mas, nesse momento, o Afrodite interceptou a flecha à sua frente. Raai, ao ver isso, pensou que o Afrodite era sensacional. E além disso, a pervertida com orelhas de cachorro estava um pouco mal-humorada. O Afrodite estava muito furioso, dizendo que eram uns insolentes por se atreverem a fazer isso com o seu generoso senhor. Um velho se aproxima da garota e se refere a ela como princesa, e ela diz para ele não se preocupar, porque não tinha mais nada a perder. Com a tensão no ar, os súditos de Raiz falam que iam fazer eles refletirem por serem tão grossos com seu senhor nas profundezas do inferno. E do outro lado, os homens bestia estavam prontos, dizendo que eram os humanos patéticos e que iam tomar aquela terra pela força, antes de que ambas as forças se chocassem. Uma voz no alto diz para eles pararem de lutar. Os ursos reconheceram a Alicia e os homens bestia como uma sacerdotisa sofianista. Raice, ao ver isso, pensou que as coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Alice esclarece que não era uma sofianista, mas sim seguidora fiel do verdadeiro Deus de Murge, e pede para não a relacionarem com as religiões que só são convenientes para as classes dominantes. Ela também entende que eles não possam confiar na aristocracia corrupta daquele país, mas Raiz era para eles o Messias, e ele era diferente de todos os outros, porque seguir ele traria salvação. Alicia, com um sorriso, pergunta se eles poderiam ter um pouco de fé nele. Depois que tudo se acalma, a garota tenta reunir os doentes e feridos a pedido da sacerdotisa, mas diz para Raiz se abster de fazer qualquer movimento estranho, por mais mínimo que fosse. Raiz, com um sorriso silencioso e vendo que todo mundo ao redor estava apontando lanças para ele, pensou que se ela acreditava que ele seria capaz de fazer algo assim numa situação como aquela. A garota bestia, com uma cara meio triste, diz que ele começasse com uma menina que estava ferida. Riz diz que não tinha necessidade de organizar todo mundo e, de uma vez, lança sua magia de cura sobre todos os que estavam ali. Alguns recuperaram a mobilidade nas mãos, outros suas caudas quebradas, e outros estavam surpresos com o brilho nos corpos. Isso deixou a garota bestia surpresa e Alicia se gruda no braço de Raiz, dizendo que aquilo era esplêndido, e assim era o Messias para eles. Raiz, com uma gargalhada, diz que vinha curando pessoas dia e noite, por isso a magia de cura dele tinha melhorado. Raiz, ao ver a cara de surpresa da garota bestia, pensou que ela provavelmente estava pensando que um nobre daquele país usaria a magia para benefício de sua gente e curaria todos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, parecia que estava a um passo de tê-los na palma da mão, e diz que ainda não tinha terminado, porque aquilo não resolveria o problema principal. Ele propôs que se tornassem seus súditos e vivessem no seu território. Depois de toda essa situação, jogam um javali monstro que eles tinham caçado e dizem que tinham muitos outros, então não precisavam se conter. Enquanto Raiz pensava que seu plano era conquistar os homens bestia com a carne que seus súditos caçaram, a carne dos monstros era realmente dura de comer, tinha um cheiro desagradável e não era muito comestível para os humanos. Mas os homens bestia, que eram muito mais fortes que os humanos, conseguiam comer aquilo. E, se por alguma razão a carne fizesse mal para o estômago deles, Raiz só teria que curá-los de novo. De qualquer jeito, isso faria com que eles voltassem a dever um favor. Isso ainda economizaria a dor de se livrar dos cadáveres dos monstros. Então, matavam 2 pássaros com uma pedra só. Raiz viu que a garota bestia estava tremendo e se perguntou se ela estava super furiosa, mas de repente, todo mundo estava com uma cara de felicidade, agradecendo pela comida. Isso surpreendeu Raiz. A garota bestia diz que oferecer aquilo, que era um manjar inimaginável para eles, fez com que ele fosse considerado uma boa pessoa. O velho começa a explicar que, para eles, os homens bestia, a carne de monstro era a comida mais deliciosa de todas, e que Raiz, sabendo disso, mostrava o quanto ele era sábio. Raiz, ao ouvir isso, se perguntou que tipo de gosto os homens bestia tinham, e se tudo aquilo era uma simples coincidência. A garota bestia se aproxima com 2 pedaços de carne nas mãos, se apresenta como Irina, e diz que devolveria o favor algum dia. Raiz diz que não tem problema e que ela podia levar o tempo que precisasse. Mais tarde, à noite, Irina estava falando com os outros homens bestia, dizendo que Raiz tinha um coração compassivo, que não só dava abrigo e comida para os desamparados, mas também curava com sua magia. O velho diz que também era impressionante a habilidade dessas pessoas em caçar animais tão grandes. Irina diz que isso era verdade, e que ele ia conquistar grandes coisas no futuro. Irina, se dirigindo a todos, diz que os levassem até o povoado de Raiz, e todos se curvam a ela dizendo que seguirão as ordens de Sua Alteza. Na fronteira do reino de Genosa, o território de Vialon estava prestes a mudar muito,
porque abrigava tanto pagãos quanto criminosos. Na sua sala cheia de papéis, Rai estava desesperado, pois não conseguia entender como a população de homens bestia tinha aumentado em centenas em apenas um mês, e os pagãos também estavam se multiplicando. Rai estava desesperado, porque isso só estava tornando seu trabalho mais difícil. Ele precisava contratar gente, mas não podia pagar. Nesse momento, alguém corre até a porta e bate. Raiz, ao ouvir isso, começa a pegar os papéis que tinham caído no chão. Da porta entra Alicia, perguntando como podia ajudar, já que tinha ouvido uma voz estranha vindo do escritório. Raiz, que estava trabalhando na sua mesa, pergunta o que aconteceu com ela e se pergunta por que ela estava com tanta pressa. Alicia pede desculpas pela intrusão, mas estava pensando tanto em Raiz que estava começando a ter alucinações auditivas. Isso deixou Raiz meio arrepiado e, com uma mudança de humor rapidíssima, Alicia diz que parecia que ele precisava falar com ela. Nesse momento, Irina aparece pela janela, perguntando se ele e Alicia estavam falando de negócios. Raiz achou que Irina era uma besta primitiva por não usar a porta principal. Raiz diz que ela parecia estar de bom humor e ela, batendo as mãos com Alicia, diz que não só ela, mas todos estavam em perfeito estado graças a Raiz. Irina o abraça e diz que o melhor de tudo era que tinham montes de comida e Raiz era um bom homem. Ele diz que era bom saber disso, enquanto pensava que sentia algo macio em seu pescoço. Alicia, percebendo isso, se aproxima e diz a Irina que ela não deveria atrapalhar o trabalho de Raiz. Irina diz que não queria se meter no trabalho dele, mas que tinha algo importante a discutir sobre a segurança do território. Isso pareceu um incômodo para Raiz, e para mudar de assunto, ele pergunta a Alicia se ela tinha algo para dizer. Ela, toda contente, diz que sim, e que gostaria de discutir a educação do território. Raiz, internamente, estava chorando e suplicando para que não lhe aumentassem ainda mais o trabalho. Antes que Alicia continuasse, Irina os interrompe e diz que, na verdade, estavam fazendo alguns exercícios simples de treinamento. Enquanto ela dizia isso, na realidade estavam passando por um treinamento espartano, se preparando para se chamar de soldados de Vialon. Desde levantar pedras pesadas até combates simulados, criando escudos e arriscando a vida, se necessário, por Raiz. Ele diz que parecia ótimo e que deveria dar uma olhada. Nesse momento, Alicia diz que estava oferecendo educação básica para as crianças, e ele gostaria que o rei fosse dar uma olhada também. O que na real estava acontecendo era que estavam ensinando as doutrinas da igreja, desde recrutar pessoas até treinar para lançar facas, e faziam os outros repetirem insultos à deusa Sofia dizendo que Demiurgo era o verdadeiro deus. A Alicia fala que as crianças eram tão doces e honestas e ainda aproveita para dizer que ela era o tipo de mulher que queria ter o maior número de filhos possível. A Irina e a Alicia olham para ele com atenção e falam que ficariam felizes de que o rei as acompanhasse mais tarde. Rei, ao ver o comportamento das duas, se perguntava o que estava acontecendo e se aquelas duas estavam interessadas nele. Então pensou que talvez pudesse levá-las para casa e dormir com elas, mas logo descartou a ideia, já que de um lado tinha a irmã, que tinha a cabeça contaminada pelo paganismo e só servia para mostrar os peitos, e do outro, uma besta com orelhas de cachorro que perdeu quase 90% da inteligência e só pensava em comer. O que ele gostava de ambas era como elas se pareciam, mas não ia tocar nelas. Mas, na real, aquele não era o momento de fugir da realidade. Cada uma delas era líder de um grande grupo, e ele precisava de uma desculpa para evitar isso sem fazer elas ficarem bravas. De repente, viu um documento em cima da mesa e disse que desculpassem, mas ele precisava ir em outro lugar primeiro, e que falariam sobre o que elas propunham mais tarde. No caminho, Rei estava acompanhado pelas duas e Alicia fala que no final era só uma inspeção de impostos. Rei diz que era disso que se tratava e que uma fonte de comida estável era importante. A Irina fala que, com a quantidade de monstros no território, tinha certeza de que não teriam problemas para achar comida. Rei responde que, por enquanto, tinha que considerar a possibilidade de esgotar a casa, pensando que eram os únicos que queriam comer aquelas coisas. Ele ainda diz que, no território dele, o gado morria rápido por doenças sem sentido, então planejava resolver isso. Quando a Alice ouviu, pensou que isso significava que ele queria usar magia de cura no gado. E usar a magia encantadora de Deus no gado era o maior tabu pro sofismo, o que ela achou sensacional. Já a Irina, ao ouvir, pensou que isso significava que haveria mais variações de carne para comer. Então todos foram até a fazenda. Ao chegar lá, viram uma vaca toda desnutrida e doente. O fazendeiro disse que não esperava que o senhor feudal fosse até lá pessoalmente, e Rei respondeu que foi um pedido do povo dele e que não podia ignorar isso. Ele se aproximou da vaca, tocou nela e ativou a magia de cura.
Em poucos segundos, a vaca passou de desnutrida e incapaz de se levantar para engordar e começar a correr feliz. Isso surpreendeu todo mundo. Rei, ao ver a vaca, pensou que descobriu que a magia de cura podia curar doenças do gado, mas ainda era cedo para pensar em comer. De repente, teve uma ideia e se perguntou se cortassem pedaços suficientes para a vaca não morrer e depois regenerassem com a magia de cura, mas logo abandonou essa ideia porque parecia muito selvagem. Além disso, pensava que seria odiado por alguns grupos e se perguntava se haveria outra forma de obter carne. Enquanto a Irina brincava com a vaca, Rei estava refletindo e teve uma ideia. Ele perguntou para o fazendeiro se ele tinha carne fresca. O cara disse que tinha algumas peças que não tinham sido curadas. Rei pediu para ele trazer as peças imediatamente. Frente a eles, estava um prato com várias peças de carne. Atrás do rei estavam Irina e Alicia, curiosas sobre o que aconteceria. Rei colocou a luva e ativou sua magia de cura na carne com todo o poder. A carne começou a se regenerar até o ponto de parecerem vacas por cada pedaço de carne, deixando todos chocados. Rei pensou que a magia de cura fosse capaz de fazer isso, mas como não tinha bons livros em casa, não fazia ideia de que a magia podia ter esse poder. Dessa forma, ele poderia comer toda a carne que quisesse. Alicia de repente se empolgou e gritou que aquilo era incrível. Começou a dizer que Rei era o melhor por criar vida e que agora dependia deles dois criarem uma nova vida. Rei ignorou, pensando que de qualquer forma a situação de comida no território melhoraria muito e que ele poderia até ganhar uma grana extra. Agora só precisava contratar algumas pessoas, como uma garota bonita e normal. Rei estava muito feliz brincando com as vacas e chamando elas de pequenas hambúrguerzinhas. Um mês depois, um carrinho se aproximava, levando pessoas doentes e desnutridas. Uma delas se perguntava se aquele era o fim. Elas estavam indo para a fronteira do reino de Genosa, o território Balon, que o pessoal chamava de a cloaca do mundo. 2 cavalos puxavam o carrinho, onde estavam 5 meninas jovens, todas feridas e com roupas sujas. Uma delas, que estava tossindo, perguntava para as outras por que tinha que ter acabado assim. Outra dizia que, de todos os lugares, elas tinham sido vendidas pro território Balon. A outra comentou que se falava que o senhor daquele lugar era um maníaco assassino, conhecido como o maníaco picador de carne. A que estava doente gritou que não queria morrer desfigurada. A garota besta disse para ela se acalmar, e falou que ouviu rumores de que o senhor tinha sido substituído, deixando as outras bem assustadas. Ela perguntou se o sucessor não seria pior ou até mais perigoso. A doente começou a rir, dizendo que a deusa Sofia as odiava. Depois de cair tão baixo, como escravas doentes e feridas, acabaram sendo enviadas a Balon. A garota besta, desesperada, sugeriu que elas arrancassem a língua e morressem assim, se vingando dos nobres malditos. Todas ficaram em silêncio, e antes de tomar uma decisão, o condutor as interrompeu e disse que o destino delas já estava à vista. Elas, muito assustadas, olharam pela janela e viram o estado moribundo da região, mas, para a surpresa delas, ao subir a colina, se depararam com agricultores felizes trabalhando duro e com os animais bem gordos e saudáveis. Elas, maravilhadas, se perguntavam o que estava acontecendo, já que o território estava cheio de... O carrinho chegou ao vilarejo, onde as meninas foram recebidas pelos moradores. Afrodite, com lágrimas nos olhos, falou que Rei tinha falado delas e que devia ter sido difícil. Um seguidor da igreja disse que agora estava claro, a deusa Sofia era uma porcaria, e que ele tinha certeza de que se converter ao demiurgismo tinha sido uma boa escolha. Outro cara, todo musculoso, disse que se o senhor as acolhesse, elas estariam a salvo. A garota besta, muito surpresa, perguntou do que estavam falando. A garota doente, surpresa, perguntou se aquele não era o infernal território de Balon. Nesse momento, Rei apareceu e pediu para elas se acalmarem, já que estavam incomodando todas. De imediato, todas se curvaram e pediram desculpas. A garota mais nova achou Rei muito bonito. Ele se apresentou como o senhor do território Balon e disse que elas tinham passado por muita coisa. Ele pensava que, se curasse aquelas escravas feridas com magia de cura, ganharia a lealdade delas e sua força de trabalho. Parecia o plano perfeito. As meninas se surpreenderam de ver que ele era o senhor e ficaram muito assustadas, se perguntando por que um nobre estava falando diretamente com escravas feridas. Rei colocou a luva e disse que não tinha nada com o que se preocupar, pedindo para deixá-las curadas primeiro. As meninas ficaram sem palavras, e ao ativar sua magia de cura, ele as deixou completamente limpas e curadas. A que estava doente percebeu que a dor no peito tinha desaparecido. A garota besta não conseguia acreditar que podia mover o braço novamente.
Outra percebeu que seu olho estava curado, e outra, que não conseguia mover as pernas direito, agora já podia se levantar sozinha. A pequena, muito surpresa, diz a Raiz, se referindo a ele como seu senhor, que, apesar de ele ser um nobre, estava usando sua magia neles, os escravos. E isso não seria magia divina? Raiz, sorrindo, diz que, a partir de agora, elas trabalhariam como servas em sua mansão, mas que precisariam passar por uma reabilitação. Ele chama Alicia e pergunta se ela poderia cuidar delas na igreja. Ela aparece imediatamente e diz que ficaria encarregada disso. Com um sorriso, ela se aproxima delas e diz para chamá-la de irmã. A partir de agora, um homem besta as parabeniza, e o Afrodites diz que elas agora faziam parte do feudo de Balon. Elas estavam muito felizes, e, um pouco afastada, estava a garota besta, surpresa ao ver que humanos e homens bestas conviviam juntos. Atrás dela, alguém diz que isso era assim, e, ao virar, ela percebe que era Sua Alteza Irina. Ela imediatamente se ajoelha, enquanto Irina lhe diz que, graças a Raiz, humanos e homens bestas convivem como iguais. Além disso, pede para que parem de usar a palavra Alteza. Irina se aproxima e pede desculpas por todas as dificuldades pelas quais ela passou, mas pede que ela empreste sua força pelo bem de Raiz. A garota besta, quase chorando, diz que ela era muito boa e ficaria feliz em dar sua vida por isso. Raiz estava observando tudo enquanto pensava que era bom ver que o feudo estava se afeiçoando cada vez mais a ele. Agora, com a magia de cura, ele podia estimular o crescimento das colheitas, fazendo seu território se tornar cada vez mais valioso. Com ares de grandeza, ele se perguntava se talvez fosse um senhor super talentoso e, se continuasse assim, reunindo mais e mais garotas e flertando com elas, talvez um harém não fosse mais um sonho. Ou pelo menos ele pensava assim, já que, 2 meses depois, Raiz estava novamente em sua mesa de trabalho, pensando que se deixou levar e trouxe escravos demais. Ele os curou e começaram a chorar. O feudo estava impressionado, falando sobre o quão gentil ele era e o elogiando muito. Para ele, tanto fazia, e, de qualquer forma, ficaram sem dinheiro. Mas, enquanto tivesse sua magia de cura, poderiam conseguir toda a comida e madeira que quisessem. Nesse momento, bateu na porta e alguém pediu permissão para entrar. Alice entrou e disse a Raiz que já tinha a primeira garota que seria sua serva e pediu para que ela entrasse e o cumprimentasse. Ela se apresenta como B e diz que o servirá com todo o coração. Raiz, ao vê-la de cima a baixo, pensou que ela não estava nada mal, mas era uma loli. E lolis não se tocam, então teria que esperar alguns anos. Raiz percebeu que ela era a mais jovem do primeiro grupo de garotas. Ele diz a Alice que pensava que ela traria uma garota mais velha. Alice responde que sim, mas essa garota na verdade pertencia a uma família mercante e tinha aprendido tudo sobre literatura, escrita, matemática, etiqueta e bons modos. Sua lealdade a Raiz era inquebrantável, e ela esperava trabalhar com ele no futuro, chamando de Messias, enquanto fazia uma cara assustada. Mais tarde, Bel bate na porta do escritório de Raiz com uma bandeja de frutas. Ao entrar, vê Raiz totalmente desesperado porque tinham ficado sem dinheiro. Ele estava se revirando no chão, reclamando de que podia lidar com o fornecimento de comida usando sua magia de recuperação, mas ainda assim ninguém vinha comprar. Ele percebeu que, por si só, os bens de Bivalo não tinham uma boa reputação e não achava que alguém fosse até lá para comprar. Tudo isso passava pela cabeça de Raiz enquanto ele estava sentado em seu escritório, sem mudar de expressão, se perguntando se deveria aumentar os impostos com a desculpa de ajudar os escravos doentes e feridos. Mas logo desistiu dessa ideia, já que, apesar de agora trabalharem duro, ainda eram os mesmos filhos da mãe de Balon e o matariam sem dó. Bel diz que trouxe algumas maçãs e pergunta se está interrompendo algo. Raiz responde que não e que ela ficasse tranquila, já que estava apenas pensando um pouco sobre o fluxo de dinheiro. Bel, um pouco nervosa, pede desculpas a Raiz e diz que como ousava interromper os nobres pensamentos de seu mestre. Ele diz que não se preocupasse, que depois de pensar sobre o assunto, queria algo doce. Além disso, havia chegado a uma conclusão nobre, deveriam manter o status quo. Raiz recebe as maçãs, e com um palito, as prova. Percebe que são deliciosas, o que deixa Bel muito feliz. Raiz pergunta se essas maçãs vêm do território de Bonkai, o que deixa Bel um pouco inquieta. Ela responde que sim, que eram famosas em todo o país. Raiz, ao ver a expressão dela, lembra que ela tinha sido vendida no território de Bonkai e havia cometido um erro ao mencionar isso. Imediatamente, ele se desculpa com ela e diz que foi insensível. Ele pensava que não queria ser atacado enquanto dormia por uma serva que estivesse o tempo todo com ele. Bel, um pouco nervosa,
diz para ele levantar a cabeça e que, de fato, foi uma experiência dolorosa, mas, graças a isso, ela pôde conhecer seu mestre, então não importava que seus pais tivessem que demolir a casa devido às falsas acusações dos comerciantes rivais, ou que seus pais tivessem morrido de um ataque cardíaco, ou que ela tenha acabado como escrava. Nesse momento, Raiz percebeu que acabou pisando em uma mina por causa das malditas maçãs. Ele se perguntava se conseguiria copiar essa maçã de excelente qualidade com sua magia de recuperação. Bel, ao ouvir isso, diz que achava que seria possível, e também tinha a pele da maçã, que era de ótima qualidade. Raiz diz que, se não mencionassem o nome de Balon e vendessem com um grande desconto, poderia ganhar muito dinheiro, e a galera de Bonkai ficaria feliz, pois poderiam adquirir um bom produto a um preço razoável. Ele diz a B que será um grande projeto e que se comunicará com todos os associados a isso. Ela diz que sim e, antes de sair, tenta dizer algo a Raiz. Ele pergunta o que acontece, e ela, muito envergonhada, pergunta se ele estava fazendo tudo isso pelas pessoas que foram vendidas em Bonkai. Raiz, ao ouvir isso, pensou que também estava ajudando a carteira dessas pessoas e não queria ser envenenado por economizar nas despesas. Ele diz a B que sim, e que ele não era como o feudo de Bonkai. Bel responde que ele era esplêndido, exatamente como Alice havia dito, e que o mestre era a pessoa certa para ser rei. Ao ouvir essas palavras, Raiz entrou em pânico e se perguntou se aquela loira estava falando umas incoerências dessas. E se algo disso vazasse, seriam acusados de traição. Aí o Raiz fala para Bel que estava agradecido por esse elogio, mas pediu para ela tomar cuidado com o que falava, porque agora estavam em um momento importante e ele não queria ser suspeito de ser um rebelde. A Bel se tocou do que falou e disse que entendia, e Raiz a deixou com a tarefa que ele mesmo tinha dado no mesmo dia. À meia-noite, na igreja de Murgos MK2, B estava lá, a serva principal do mestre Raiz, dizendo que o mestre tinha falado que, no momento, não queria ser suspeito de ser um rebelde. E lá estava a Alicia, fundadora da igreja de Murgos, ouvindo tudo também. Ali também estava a Irina, ex-princesa do reino dos homens bestas. A Alicia falou que era como ela tinha pensado e a Irina falou que, resumindo, Raiz estava pensando em se rebelar contra o reino eventualmente. A Alicia disse que, apesar de já saberem a resposta, não usar magia em plebeus era totalmente oposto do que pensavam a maioria dos nobres. A Irina falou que o primeiro passo para a rebelião era copiar as especialidades dos territórios vizinhos e destruí-los economicamente. E isso estava deixando ela muito animada. B falou que, se conseguissem uma cópia perfeita a um preço justo, o valor do original ia cair rapidinho e a grana ia fluir para Balon. A Irina disse que iam precisar de alguém de dentro para estabelecer rotas de contrabando, tipo um seguro caso fossem presos. A Alicia falou que iam ter que pensar nisso na seita e pediu para Irina continuar cuidando da marinha local. Ela respondeu que entendia e, assim que tivessem o dinheiro, iam comprar mais escravos e aumentar as forças. Ben falou que o mestre era realmente uma pessoa maravilhosa e que, apesar de você pensar nele como um cara tão sem graça, ele se importa com seus escravos, que são propriedade dele. Esse plano também é para os que têm rancor contra o território Bonkai. Irina disse que ele é um homem que trata todos como iguais, mesmo sendo homens bestas, e que tudo seria melhor se ele fosse o rei. A Alicia perguntou para Bel como estavam as servas e ela disse que todas estavam prontas para dar a vida pelo mestre, mas infelizmente ainda não tinham muita habilidade. A Alicia falou que Raiz era diferente dos outros nobres e que achava que ela tinha escolhido as meninas fora do comum, já que ela seria a primeira dama dele. A Irina falou que ficaria mais do que feliz em ser a parceira do Raiz, enquanto dava uma apertada no peito ao ver a Alicia. A Alicia segurou o peito e perguntou se era por causa disso. Ela deu um gritinho e perguntou o que estava acontecendo enquanto a Irina tocava os peitos dela. A Irina falou que ainda não estava satisfeita com só tocar e pediu para Bel ajudar enquanto a Alicia ficava toda sem graça no chão. A Irina falou que eram bem grandes e se perguntava como o Raiz conseguia resistir à tentação desses melões. A Bel, bem nervosa, falou que o mestre não gostava de quanto maior, melhor. A Alicia disse que, já que ela tinha mencionado, também estava se perguntando isso e, de repente, levantou a saia da Irina para ver o que tinha embaixo e falou que era verdade o que ouviu, que ela não usava roupa íntima. A Irina respondeu que era uma maneira bem baixa de tentar seduzir Raiz. Ela tentou se explicar dizendo que os homens bestas não usavam roupa íntima por causa das caudas, então não estava tentando seduzir ele. A Bel, toda envergonhada, pediu para pararem, porque as duas eram essenciais para Balon e não deviam brigar. A Alicia falou que era só um toque e a Irina disse que era injusto a Bel ser a única que não participava da igreja.
Aí ouviu-se um grito de prazer. Assim, a noite de Balon seguiu. 2 meses depois, no território de Bonkai, no reino de Genosa, estava o já Bonkai, com 45 anos e muito furioso. Ele tinha recebido um relatório de que estavam vendendo várias cópias que se pareciam muito com as originais. Super irritado, perguntou ao cavaleiro dele se não era alguém vendendo produtos da própria produção. O Klaus, capitão e guarda de Bonkai, disse que não e que não havia evidências disso. Por causa disso, várias lojas foram forçadas a fechar antes que o relatório terminasse. Aí, Bonkai deu um soco na cara dele e gritou perguntando por que ele não tinha avisado antes. Klaus, caído no chão, ouvia Bonkai dizendo para se levantar e encontrar o responsável pelas falsificações o mais rápido possível. Klaus disse que tinha muitas pessoas vendendo as cópias e que ia demorar para achar o verdadeiro culpado. Bonkai, ouvindo isso, ficou ainda mais bravo e perguntou como ele ousava, sendo um plebeu, desrespeitar e, com sua magia, lançou uma pedra enorme. Klaus desviou e saiu correndo dali. Bonkai olhou ele indo embora e ficou mais bravo ainda, dizendo que agora estavam com problemas para conseguir divisas por causa da proximidade com aquele lixão de Balon. Com um grito, ele proclamou que não sabia quem era o responsável, mas nunca perdoaria. Na fronteira do reino de Genosa, no território de Bonkai, mesmo sendo mal localizado perto do território de Balon, a cidade tinha prosperado graças aos seus excelentes produtos, até que aquelas cópias malditas começaram a se espalhar. Dentro da mansão, Bonkai estava chamando Klaus e perguntando onde ele estava. Quando Klaus chegou lá, viu um homem caído no chão. Klaus reconheceu e perguntou se aquele era o comerciante de escravos. Bonkai confirmou e disse que, por alguma razão, esse era o único cujo negócio estava indo bem, então achava suspeito. Ele estava vendendo uma grande quantidade de escravos para aquele território de Balon e também era o responsável pelas cópias. Bonkai estava certo de que ele tinha levado o dinheiro de seu território e também criado as falsificações. Bonkai começou a chutar o comerciante várias vezes, e Klaus se aproximou, pedindo para parar, porque estava quase matando o cara. Bonkai, muito bravo, levantou a mão e disse que não se importava quantos desses camponeses morressem. Klaus respondeu que não tinha nenhuma evidência de que aquele homem fosse culpado, o que deixou Bonkai ainda mais furioso. Ele perguntou se Klaus estava tentando lhe dizer o que fazer e lançou uma grande pedra, dizendo que Klaus tinha até o amanhecer para pegar os verdadeiros culpados ou iria para a forca. Depois que Klaus saiu, Bonkai se lembrou de um boato que dizia que o atual líder de Balon não passava de um inútil que não conseguia usar magia de ataque. Com um sorriso, ele declarou que o desafiaria para um duelo e que, no final, eliminaria aquele lixo, aquele aristocrata inferior vindo daquele território nojento, e que destruiria Balon sem deixar vestígios. Tudo isso foi ouvido por Klaus, que estava do outro lado da porta. Mais tarde, em um banco, Klaus estava sentado dizendo que aquilo era o fim e que não havia como encontrar o verdadeiro culpado, já que ele mesmo gerenciava o contrabando, enquanto pensava no que fazer. De repente, de trás dos arbustos, apareceu Alicia, que disse que ele deveria ir com eles. Klaus a reconheceu, e ela perguntou por que ele estava duvidando em procurar asilo, já que tinha se mostrado tão disposto a ajudar ela com o contrabando. Klaus respondeu que, na real, ele achava divertido ver o Jiko enfurecido. Alicia perguntou se aquilo ainda valia a pena, mesmo que o território fosse pro buraco como resultado. Klaus disse que estava tranquilo, porque se o Raikkoku fosse expulso do país, eles ficariam felizes se conseguissem achar um governante que se importasse com os pobres. Alice entendeu que Klaus não podia abandonar as pessoas fracas de Bonkai, e ele ainda comentou que, no fim das contas, ele vinha dos bairros mais humildes. Alicia, com um sorriso, disse que, com mais razão ainda, ele deveria visitar Rai. Ela pediu para ele observar e sentir a situação atual de Balon com os próprios olhos, garantindo que ele não ia se arrepender. Na mansão de Rai, no território de Balon, uma nova criada perguntou se ele precisava de alguma coisa e garantiu que fariam qualquer coisa por ele. Rei pensou que, ultimamente, por alguma razão, as antigas escravas tinham ficado muito mais atenciosas com ele. Da porta, uma voz avisou que ele tinha uma visita. Enquanto caminhava pelo corredor, ele perguntou se era o capitão da guarda estatal de Bonkai e se ele era o responsável por ajudar no negócio das cópias. Bel disse que esse cara tinha sido o único a ser legal com elas quando foram a Bonkai, oferecendo doces enquanto estavam presas. Rai pensou que talvez fosse uma pessoa mais retraída e silenciosa, como ele, e se perguntou o que aquele homem queria com sua habilidade. Quando entrou na sala, Klaus estava com lágrimas nos olhos e pediu para Rai lhe dar asilo no território dele.
Klaus se ajoelhou e disse que foi tão inspirador ver o povo com seus próprios olhos que ele não conseguia acreditar como todos conviviam em harmonia, superando não só as diferenças de status, mas também as raciais. Balon tinha tudo com o que ele sonhava. Rei se aproximou e disse que, deixando isso de lado, Klaus estava cheio de hematomas. Então, ele ofereceu curá-los. Colocando as luvas, ele ativou sua magia de cura e, de repente, todas as feridas de Klaus desapareceram. Ele pulou de alegria e agradeceu a Rai, dizendo que era exatamente como tinha sido dito a ele. Rai respondeu que não precisava se preocupar e que ele devia agradecer por ajudar no negócio das cópias em Monon KLY. Klaus comentou que, por outro lado, aquele bastardo do Jacob era o pior e que achava que a gente dele era como gado. Rai entendeu por que Klaus tinha ido até ele. Por fim, Rai disse que a partir de agora Klaus poderia servi-lo e que se sentisse livre para obedecer qualquer ordem que ele desse. Rai falou que ele entendia, mas parecia cansado e sugeriu que Klaus comesse e descansasse, enquanto pensava que, assim, não o trairia. Klaus disse que tinha algo importante para contar e pediu para Rai tomar cuidado, porque o bastardo de Raikkoku estava planejando eliminá-lo em um duelo e destruir Balon. Nesse momento, a mente de Rai entrou em pânico, ficando muito irritado. Ele queria proteger aquele lugar onde tinha trabalhado tanto e feito os habitantes sorrirem ao vender cópias de boa qualidade por um bom preço. E agora, um duelo era muito perigoso, ainda mais contra alguém da nobreza, que poderia usar magia de ataque. Rai se perguntou o que deveria fazer. Klaus viu Rai pensando em silêncio e perguntou se ele estava bem, mas B o interrompeu, pedindo para ele ficar quieto, já que Rai estava em meditação. Isso surpreendeu Klaus, mas B explicou que Rai agora estava usando sua inteligência suprema para prever e calcular o futuro vários passos à frente. Com um tom sério, Rai ordenou que Abel reunisse todos, porque era uma emergência. Ele ainda pediu desculpas a Klaus, já que o descanso dele teria que esperar. Rai caminhava pelas ruas acompanhado de suas criadas. Todo mundo na cidade o cumprimentava, mas ele tinha uma expressão séria. Ele reuniu as pessoas e lhes informou que o território de Bonkai tinha declarado guerra. Enquanto isso, pensava que, se fosse muito arriscado lutar sozinho, seu povo se envolveria, e essa foi a conclusão a que chegou durante sua meditação. Todos estavam atentos às suas palavras e ele perguntou se deixariam aquela terra, pela qual tanto tinham trabalhado, ser invadida por nobres egoístas e horríveis. Enquanto refletia, se questionava se o mais importante era saber se eles estariam dispostos a colocar a vida em risco por ele. Por fim, ele respondeu que não, e que isso era guerra. Pediu para que todos com as habilidades se alistassem para a batalha. Todos comemoraram, enquanto Irina e Alice observavam e comentavam que finalmente tinha começado. Irina disse que, como era de se esperar de Rai, assim que Klaus caiu, ele não hesitou em agir. Alice acrescentou que valia a pena ter encantado Klaus sozinha. Irina, achando que ela se referia a outra coisa, perguntou se ela tinha feito isso com aqueles peitos enormes. Alicia, entrando em pânico, respondeu que não estava falando disso e que já tinha decidido que sua primeira vez seria com Rai. Irina brincou dizendo que estava só zoando e, mudando de assunto, perguntou se ela estava pronta para a guerra. Alicia garantiu que sim, já que os guardas inimigos estavam todos trancados, e enquanto Klaus estivesse do lado de Balon, eles poderiam fazer o que quisessem pela causa. Por fim, Alicia declarou que era hora de levar Rai e o culto de Murgé a um novo nível. Rai gritou aos quatro ventos que sua batalha começava agora. Na mansão dos Bonkai, Jiko ouvia as reclamações dos habitantes, que o acusavam de permitir que isso acontecesse. Alguns diziam que suas lojas estavam arruinadas por causa das cópias e outros reclamavam por ele ainda não ter capturado o criminoso responsável, chamando-o de senhor inútil. Raikkoku tentava ignorar a multidão, tampando os ouvidos enquanto a galera o culpava pela recessão econômica e perguntava para que estavam pagando impostos. Entre eles, havia vários seguidores da igreja de Murgé, que incitavam os outros a protestar. Raikkoku gritou que todos se calassem e afirmou que o verdadeiro culpado era Rai Balon. De repente, um manifestante jogou uma pedra que quebrou a janela e acertou Raikkoku na cabeça. Ao ver que ele estava sangrando, Jacob exclamou que um nobre como ele havia sido ferido por um plebeu sujo. Isso fez perder a cabeça e, em um acesso de fúria, destruiu sua própria mansão, gritando que ninguém o subestimaria. De entre os escombros, Raikkoku saiu dizendo que iria matar todos um por um. Usando sua magia de terra, ele criou vários golems que o rodearam, enquanto, com um sorriso, os ordenava atacar e matar todos os plebeus. Os golems começaram a perseguir as pessoas, que tentavam fugir, mas antes que um deles matasse um casal, ouviu-se um grito dizendo, "Até aqui,
viu o tirano. Raikkonen se surpreendeu e perguntou quem tinha coragem de falar assim com ele. No caminho, se aproximava um grupo de pessoas montadas a cavalo. Era Raai e seu grupo. Ele se apresentou como Raai Balon e proclamou que protegeria a paz do povo. Isso deixou Raikkonen bastante surpreso, e Raai pensou que tudo estava perfeito. Ele se questionava se haviam chegado num momento muito conveniente, já que não sabia sobre o plano da igreja. Raikkonen não entendia por que Raai Balon estava ali e se perguntava o que estava fazendo com um exército feito de gente que ele havia encontrado no caminho, embora o que o incomodasse era o quão bem a cavalaria estava organizada. Nesse momento, Raikkonen começou a olhar ao redor, perguntando o que estavam fazendo aqueles malditos guardas deixando tanta gente passar. Da multidão, ele viu Klaus, que estava organizando as pessoas, e o viu dizendo: "Desculpe, senhor", enquanto explicava que eles se foram por conta própria e acabaram levando Klaus com eles. Klaus continuava a dirigir as pessoas para um local seguro, enquanto Raikkonen, depois de ouvi-lo, e ver que ele continuava fazendo o que fazia, entrou em pânico e percebeu que toda aquela situação, desde a recessão econômica até a insurreição das pessoas e a traição dos guardas, era um caos absoluto. Ele perguntou a Rei se ele havia planejado tudo aquilo. Rei, ao ouvi-lo, pensou que ele estava viajando e se perguntou como ele se atrevia a acusá-lo disso. Alicia disse que era patético e Irina completou com a frase: "As pessoas são meus muros, meu castelo", ou algo assim, e ainda disse que aquele era o castigo que ele merecia por interromper a harmonia do povo. Rhys repetiu a mesma frase que Irina disse, pensando no que Rei queria dizer com isso e avisando que ele não deveria sair vestido de maneira pervertida e falando bobagens. Nesse momento, Jacob explodiu de raiva e gritou que não o perdoaria, que ia matá-lo e apagar o território de Balon da face da terra. Rei estava ali, pensando que tudo ficaria bem, já que tinha mais gente do lado dele. Nesse instante, ele entendeu o significado da frase: "As pessoas são meus muros e meu castelo". Com sua magia de recuperação, ele poderia criar um muro humano eterno. Ele então ordenou aos seus súditos que ficassem ao seu lado e atacassem à distância, assim formariam um castelo humano que o protegeria com seus muros. Mas logo percebeu que ninguém o ouviu, porque todos estavam emitindo uma aura muito intimidadora. Alice estava furiosa ao ouvir que Jacob havia dito que mataria Rei, e Irina também estava brava ao saber que ele destruiria Balon. Todos, com um grito uníssono, exclamaram que deviam acabar com ele. Rei não entendia por que não lhe faziam caso e todos avançaram, montados em cavalos, em direção a Jacob, gritando que ele deveria morrer. Rei entrou em pânico, se perguntando onde estava seu castelo e muro, quem o protegeria, ou se ele tinha algo preparado, tipo um truque na manga, mas tudo isso não se refletia em seu rosto. Ele se perguntava desde quando aquela situação havia virado uma guerra de verdade. O pano de fundo da batalha decisiva entre Balon e Bonkai havia caído. De um lado estava Rei, esperando que seu feudo resolvesse tudo antes que sua vida estivesse em perigo. Jacob, com um sorriso no rosto, disse que Rei era um idiota e que um monte de plebeus não tinha chance contra seu exército de golems. A primeira batalha foi entre o África, delinquente, e um golem. Este se aproximou com sua espada e cavalo, e em um só golpe partiu o África ao meio. Por outro lado, tanto os homens bestas como os outros destruíam os golems com um único golpe. Um deles falou que quem não tivesse armas deveria descer dos cavalos e tentar parar os golems como conseguisse. Juntos, começaram a detê-los, o que deixou Jacob muito surpreso, se perguntando o que diabos estava acontecendo, já que ninguém estava com medo de seus golems. Rei também estava surpreso, porque definitivamente era um grupo estranho e sabia que precisava mantê-los felizes enquanto estivessem com ele. Nesse momento, um dos golems acertou um dos meninos, e ele ficou mal ferido no chão, mas de repente se levantou como se nada tivesse acontecido. Isso assustou muito Jacob, que se perguntou se ele havia voltado à vida, mas a realidade era que Rei estava curando-os enquanto Bel dava as instruções de onde estavam os feridos. Jacob ficou tonto e confuso, se perguntando como existia uma magia de recuperação que podia curar alguém gravemente ferido em um instante. Parecia algo impossível, e que uma magia tão incrível estivesse nas mãos de um nobre idiota como Rei não parecia certo. Mas então ele refletiu sobre a habilidade de Rei em levá-lo até aquele ponto, o engenho para dominar o gado como se fossem suas próprias mãos e pés, e seu poder mágico incrível. Jacob admitiu que Rei Balon era digno de ser seu inimigo. Com grande esforço, colocou as mãos na terra e disse para seu golem definitivo se levantar. De repente, uma grande nuvem de poeira surgiu e, de dentro dela, Jacob apareceu em cima de um golem gigante. Ele ordenou que os matasse e enterrasse Rei Balon. O golem começou a se aproximar e todos ao redor saíram voando.
Todos gritavam para parar, mas alguns diziam que era inútil, que os cavalos não obedeciam, enquanto outros falavam que o golem era muito ágil para o tamanho dele. Rei, ao ver aquilo, pensou que era uma armadilha e que não importava quem tivesse que enfrentar o golem. Jacob, rindo, disse que era sua vitória e que Rei viraria uma mancha na terra. Rei, Alice e Bel se colocaram na frente dele, dizendo que o protegeriam com seus próprios corpos. Isso tocou um pouco o Rei, que pensou que não era o momento para se emocionar. Ele se perguntava se eles não terminariam todos como manchas no chão. Tentando se acalmar, ele se disse que a batalha só terminaria se ele se rendesse. Nesse momento, Rei gritou que não podia morrer ali ainda, porque não tinha vivido os luxos da nobreza. As meninas se surpreenderam com suas palavras, e ele, tirando algo de sua bolsa, disse que estava arriscando tudo, mas estava pensando em um ataque especial para usar contra os nobres. Ele lançou uma pequena bolsa de carne e pó de ossos em direção ao golem. Jacob, que não confiava, perguntou o que era aquela pequena coisa, se seria algum tipo de objeto mágico que viraria a situação contra ele. Rei lhe disse que não permitiria isso e ordenou ao golem que a bloqueasse. O golem, com seu punho, tentou golpear a bolsa, mas ela se abriu e soltou tanto pó que cobriu o golem. Jacob pensou que era algum tipo de veneno e se tapou. Rei levantou a mão, gritando que mostraria o milagre da vida e ativou sua magia de cura. O pó começou a regenerar e, de repente, um exército de vacas apareceu no braço do golem, correndo para a frente. Jacob, rindo, disse que a criação de vida não era mais magia, mas sim um milagre, e foi investido por um monte de vacas. Todas aquelas vacas foram comidas pelas pessoas. Um tempo depois, Rei levantou o punho e perguntou a Jacob o que achava, dizendo que aquele era o poder da justiça. Uma semana depois de o governante maligno tentar matar seu povo e ser derrotado, isso foi visto de forma preconceituosa por Balon, no território inimigo. No estado de Bonkai, as pessoas estavam felizes sempre que Rei passava pelas ruas, pedindo para apertar sua mão ou pedir um autógrafo. Outros o chamavam de seu Messias e celebravam sua presença. Ele caminhava orgulhoso, pensando que era difícil ser famoso. Ele tinha dado muita carne para as pessoas que estavam sofrendo por causa da má administração e curado os feridos pelos eventos recentes. Para ele, valeu a pena toda aquela encenação, mas ele não deveria se confiar demais. Então, tentou dizer algo inspirador à multidão. Rei, com um sorriso, lhes disse que a má administração de Jacob destruiu a economia da cidade, mas não precisavam temer, porque ele estava ali para eles e juntos trabalhariam por um futuro melhor. Essas palavras deixaram a galera muito feliz. Klaus se aproximou e, de joelhos, informou que já tinham reunido todas as pessoas que apoiavam Jacob e curtiam sua redondeza. Rei disse que ele fez um bom trabalho e que se encarregaria de que essas pessoas recebessem o que mereciam pelos crimes que cometeram. Ele se aproximou de Bel, colocando a mão em sua cabeça, e disse que também prenderiam a pessoa que culpou seus pais, então ela deveria deixar Klaus e a galera se encarregarem dos outros. Bel, ao ouvir isso, deixou as lágrimas caírem dos olhos, muito emocionada e feliz. Ela percebeu que aquilo era tudo o que podia fazer por enquanto. O que faltava era reclamar formalmente aquela terra. Ela lembrou de uma conversa que teve com Irina e Alicia, onde falaram sobre o Duque Oenin. Alice explicou que ele era o líder da nobreza daquela área e que não podiam reclamar o território sem a aprovação dele. Irina, um pouco assustada, perguntou se ficariam bem. E se ele não fosse um desses lixos desse país? Alicia disse que provavelmente não teriam problemas, porque ele era a pessoa que ela uma vez considerou seu Messias. Essas declarações os deixaram impactados, e ela explicou que o Duque era um grande nobre, mas não podia usar magia. No entanto, foi exatamente por isso que ele não estava preso pelas malditas correntes daquela religião falsa. Ele não discriminava os plebeus, pelo contrário, usava todo tipo de método engenhoso para melhorar a vida deles. Irina disse que já tinha entendido, e se existia uma pessoa assim, estavam seguras de que ele ficaria feliz com o jeito que o território Balon de Rice estava. Rei não lembrava muito da conversa, só que havia um duque que era uma pessoa extremamente boa. Ele não sabia nada sobre os modos de falar com alguém de tão alto escalão e ficava se perguntando se ia ter alguma pena de morte por ofender uma pessoa assim. Bom, de qualquer forma, não era como se fosse encontrar com ele pessoalmente. De repente, um dos subordinados dele chega e avisa que esse tal Duque de Enem, ou como se chamava, veio visitá-lo na mansão. Era o Duque de Mondoenin, de 45 anos. Ele entendeu que Jacob culpava tudo pela sua péssima administração e declarou guerra contra Rei. Quando foi tentar formar um tratado de paz, acabou sendo forçado a derrotá-lo, porque estavam tentando matar seus súditos. Rei diz que era isso mesmo e,
como senhor feudal, não poderia deixar passar. O duque diz que os guardas de Boncay haviam lhe dado a palavra de que Rei era inocente, e parecia que ele tinha uma boa reputação com o povo do território. Rei pensou que aquela pessoa era alguém razoável e, se ele fosse a vítima daquele bastardão traiçoeiro, Akob, como esperava de alguém que apoiasse os plebeus, ele era um grande homem. Depois de tomar seu chá, o duque diz que não era como se houvesse algum problema, mas que tinha decidido deixar Rei ficar com o território de Boncay e queria que ele administrasse bem. Rei se inclina e diz que faria isso, mesmo que fosse dar a vida por isso, enquanto pensava que tudo tinha dado certo e ele tinha ficado com o território de Boncay. O duque era uma boa pessoa, no final das contas, e Rei desejava que todos os nobres fossem como ele, ou como aquele tipo. O duque de repente dá uma risada e diz que, como ele achava que deveria falar com um bastardo como Rei,